que dinheiro monta. Concordo que é hoje, mas o que mantém o negócio é gente. Então a gente sabe que você precisa sempre de treinamento. Você precisa de liderança, né? Você precisa de líderes, porque quando você monta mais uma loja, ainda mais você saiu da terceira, até a terceira você vai dizer que você vai operar. Depois disso, você precisa de gestão. Você precisa olhar mais, porque você não vai tocar a operação. Quem toca a operação é o líder. Você forma o líder para estar no seu negócio. Perfeito. Então, eu acho que esse é o X da questão. Concordo? Bom. É chama alta mesmo, porque a gente precisa de gente capacitada para tocar esse negócio. Então, isso é legal, até repetir. O empreendedorismo encontra a inovação e acende a chama de novas oportunidades. Acendeu a chama. Sou Regina. E hoje a gente vai falar de franquias. Mas nós vamos falar de franquia de uma maneira bem diferente. A gente vai falar de multifranqueados. Dos desafios que é uma franqueada, no caso, que está aqui conosco, que é franqueada com 6 lojas, ainda participa de conselho da franqueadora. E como que ela faz para se desenvolver e trabalhar tudo isso no seu dia a dia, né? Superar esses desafios. A gente sabe que a Associação Brasileira de Franchise divulgou que os multifranqueados, que são os donos de várias lojas, eles já estão presentes em 87% das redes do Brasil. Então, o que significa isso? Que hoje que todo mundo, né, que experimenta ali e vive o mundo de uma franquia e tem sucesso com isso, apesar de todos os desafios, resolve, muitas vezes, se profissionalizar, né, e fazer disso ali realmente a tua base de vida. Hoje a gente não vai falar sobre uma pessoa que abriu só uma loja, né? Como a gente falou, são 6 lojas e com isso, então, os desafios são 6 vezes mais. Eu sou o Luiz Henrique, né? A nossa convidada hoje, ela não opera apenas uma loja, como a Regina falou, ela opera 6 lojas. E quando você tem mais do que uma loja, você começa a entender que não é somente sobre operação, é sobre como tudo funciona, né? Sobre como o sistema em si funciona. Né? A nossa convidada hoje é a Luciana, ela é franqueada do Bob's há mais de 10 anos, né? Tem 15 anos franqueada do Bob's, e ela é conselheira regional, né? Ela é conselheira também do Rio, e hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Sobre como é ser multifranqueado, como levar as demandas para o franqueador, né? Através do conselho e tentar chegar a um consenso e melhorar, assim, o resultado das operações, que esse é o objetivo, né? E é isso. Luciana, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo convite. É um prazer receber você aqui. E eu queria que você falasse um pouco, né? Quem é a Luciana? A Luciana, ela já veio como franqueada do Bob's? Não. Qual é a história da Luciana? Primeiramente, a gente fica sempre nervosa, mas obrigado, né? Eu estou no segmento de franquias há 15 anos, né? Mas sempre trabalhei, sempre fui empreendedora. Desde os meus 18 anos, eu lembro que eu comecei alguns negócios, a gente vai, né? Pequenas empresas, grandes negócios, onde a gente vai aí traçando, né? E vendo qual é o caminho. E entrei no segmento de manutenção, fiquei quase 15 para 20 anos. Sou farmacêutica, também já tive mercado de varejo de farmácia e chegou um certo momento que eu resolvi dar uma virada e aí é onde eu parei e fui procurar um modelo de negócio. E a gente se depara com o modelo de franquias. Gostei, me identifico, porque eu acho que, primeiramente, você tem que gostar do que você vai fazer, se identificar com o produto, e eu me identificava muito com a marca, e aí eu entrei no segmento de franquias e fast food do Bob's. Foi assim, no primeiro impacto, a gente fica assustado, porque muitos processos, são culturas que você tem que entender, são padrões. Eu acho que é a primeira regra do jogo, e você saber que é necessário, né? Você ter uma dedicação, porque todo mundo, né? Eu acho que todo mundo é força de expressão, mas a maioria das pessoas acham que franquia é tudo muito mais fácil. Claro, é um modelo pronto e testado, mas que você tem que trabalhar muito e fazer a sua gestão. E aí eu montei a primeira, gostei, me identifiquei, vi que era um segmento que eu gostava do que fazia, que era lidar com pessoas, processo, padrão, cultura. E aí fui para a segunda, para a terceira, para a quarta, né? E a gente montou lojas, montou shakes, né? Porque não é só o composto de loja, a gente também tem o segmento de só de gelados. E aí fui em 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, chegou a pandemia, a gente deu uma parada, porque a gente sabe que esse cenário mudou toda a nossa visão, né, de negócio, mudou a estrutura, a forma de consumo. E aí a gente passando, a gente fala da pandemia, mas lá atrás, 5 anos, mas a gente ainda sofre ainda resquícios dessa transformação.
E hoje eu estou com 6 anos. Faço parte do conselho, onde a gente sabe de todos os desafios, né? A estrutura da franquia é uma estrutura bem consolidada, onde a gente tem voz, a gente consegue pegar as demandas, que é super natural. Todo mundo vai ter sempre reclamações, pontos, e é sempre muito... esses pontos são muito bem trabalhados em grupos de trabalho. Então, hoje eu estou aqui para dividir com vocês e a gente poder deixar alguns pontos e deixar as pessoas com uma noção, eu acho que não Menos muito... romântica. menos romântica, não muito fantasiosa dessas operações. Eu só vou aproveitar um ponto que você falou, né? Que você sempre foi empreendedora, né? Você começou desde sempre, com os 18 anos, você começou a empreender. E aí você, relativamente, depois só de um tempo que você resolveu ir para o mercado de franquias, né? E o que você, assim, sendo já uma pessoa com a natureza empreendedora, por que decidiu pela franquia e não por ter uma marca própria ou seguir um caminho? É porque quando, por exemplo, quando eu comecei com manutenção, né, que você vai montar, então você precisa de um tempo de consolidação, de maturação. E aí, quando você tem uma maturidade maior e você consegue entender qual é o nicho que você quer, eu acho que a franquia ela já vem com o modelo mais testado. E aí você tem a possibilidade, é menos risco, você consegue analisar, né, mais as possibilidades de risco do que você começar um negócio do zero. Então você já tem padrões, você já tem cultura, você já tem processo. Então isso facilita muito. A gente diz que uma franquia, o pessoal diz que é 50-50. Eu ainda digo que é 40, né, e 60, porque você tem 40 que é tudo pronto lá e 60 que vai depender muito de você, com né? certeza. Porque não adianta, né? Uma marca ter um conceito bacana, ter uma marca forte e na ponta não entregar, né? Se não entregar, o cliente não volta. E o cliente, ele é você ali, né? Na sua unidade, você tem a gestão sobre aquela área, né? Então, se o cliente foi lá uma vez, não gostou, não curtiu do produto, não é o mesmo produto que ele encontra em outro Bob's, esquece, ele não vai voltar, né? Então, esse assim, é o desafio, né? Esse é o desafio. E eu acho que é em qualquer franquia isso, né? Em qualquer franquia esse é um desafio bem grande que, enfim, a gente precisa vencer e transformar tudo num padrão, de fato, né? Eu acho que você também, com 6 lojas agora, né? Você tem 6 lojas e você falou que tem 6 lojas em lugares diferentes, né? Pela própria suas 6 lojas em lugares diferentes, mesmo tendo, às vezes, até realidades diferentes, mas você vê e entende que o padrão... Não pode se você mudar. fosse ter que adequar a sua loja à realidade do local, como seria? O que eu percebo quando as pessoas querem escalonar, pensam que é só clonar. Eu vou clonar aqui, vou botar ali, vai funcionar, vai ser lá. Não é simplesmente você replicar. Você tem que só entender qual é a cultura, né? Entender os processos, entender que uma praça é completamente diferente da outra. Que uma performa no horário do almoço, outro é mais janta. Tem um público que você tem lá, um público que ele você está do lado de uma escola, você tem um perfil, outro, então você sempre tem que fazer análise. Então, a gente tem semelhanças, mas não são iguais. Então, tudo precisa de um trabalho. E eu acho que aí é onde a gente tem... o nosso trabalho, quando a gente está lá tentando crescer, né, e escalonar, é entender isso. A gente deixa de ser só um operador para fazer a gente vai ser o analista E aí você começa a ter a maturidade para entender um ponto, entender o que é que você precisa, né? É esse que eu acho que é o maior desafio. E às vezes eu me deparo, estou na Baixada, estou na Zona Norte, venho para aqui, né, para a Zona Oeste. E a gente percebe a diferença, né, de um público para o outro, mas o padrão é o mesmo. O padrão ele tem que ser impecável, a experiência do cliente tem que ser a mesma, e a gente sabe que a gente está falando de gestão de pessoas. E o nosso maior desafio é o treinamento para que tudo ocorra da melhor forma possível. Então, hoje, você fala assim, Luciana, o maior desafio é encontrar o ponto perfeito e você botar as pessoas treinadas de forma adequada para a experiência ser... Para o cliente, a melhor experiência possível, porque ele pode comer aqui, ele vai comer em Copacabana, ele vai comer em Fortaleza, ele vai comer em qualquer lugar, o produto tem que ser o mesmo, com a mesma qualidade. Isso daí em relação a treinamento, né? Acho que é sim, né? Um ponto da franqueadora, né? Manter ali treinado. Mas isso também tem muita gestão do franqueado, né? Manter a equipe treinada também é responsabilidade do franqueado, né? Como é que você faz o treinamento nas suas 6 lojas? Você consegue utilizar uma equipe que é melhor treinada em outra loja? Como é que funciona? Hoje como a gente funciona, né? Eu sou até uma loja minha, a loja escola, hoje no Rio de Janeiro. A gente tem a franqueadora da ferramenta, tá? Para que tenha treinamento. Hoje a gente trabalha com gamificação, porque a gente trabalha os nossos funcionários são a maioria primeiro emprego.
Então, a gente busca formas de motivá-los a estudar, né? Porque a gente diz que eles estão acostumados a ser aluno, não estudante, né? Eu falo que a diferença dos adolescentes, quando você tira ele da posição de aluno, onde ele é passivo, ele tem que ser ativo, ele tem que estudar. Então, o desafio, né? A gente até participa de grupo de trabalho, isso tem lá uma área que é responsável pelo treinamento, porque a gente precisa. Porque se não tiver um treinamento, se a franqueadora não fornecer, porque os padrões são dela. Então, ela tem que trazer e a gente é que tem que motivar, porque eu não contrato com experiência. Como você contrata alguém com 18 anos com experiência? Experiência em quê? Mas a única coisa que é ótimo. A única coisa que você pede, você fala, olha, aqui treinamento não é uma opção, é uma obrigação da gente, do dia a dia, porque a gente vai ter que treinar processo o tempo todo e entender a cultura da empresa. E esse é o nosso maior desafio. A gente se percebe o tempo todo tentando motivá-los e fazer questionamentos, vai fazendo premiação, vai tendo métodos para que a gente consiga treinar. Porque esse acho que é o desafio de todas as franquias. E hoje, tudo que a gente lê, né? Assim, sobre a geração Z, enfim, e sobre os jovens, né? Vamos falar dessa forma aí. As pessoas que vão ingressar ainda ao mercado de trabalho e tal. Que hoje as necessidades delas, as avaliações são completamente diferentes. Então, a relação com o primeiro emprego, a relação com o ser CLT, ela é diferente. Como é que você percebe isso? Uma vez que você tem 6 operações que acaba, né, que vão falar que 80% da tua mão de obra é primeiro emprego ou mais? Eu acho que 90%. Então, 90%. Então, se 90% da sua mão de obra é primeiro emprego. Então, você está dando oportunidade para as pessoas ingressarem no mercado de trabalho formal. Ao passo que o mercado de trabalho informal é que atrai os olhos dessas pessoas. Como é que você faz para lidar com isso, né, e trabalhar para que eles se interessem? Eu digo que esse é o nosso maior desafio. Todo dia a gente fica ali buscando, porque você motivar o ser humano de forma geral, independente da faixa etária, né? Porque um são motivado por vai dar premiação, você vai dar em dinheiro, outro quer uma folga, o outro. Então, cada ser humano já funciona de uma forma. E esse público jovem que vem de onde, né, todo mundo vê o mundo perfeito e as facilidades, né? Porque não é só as facilidades que a gente tem da informalidade, né? A facilidade que você tem de acesso a informações. Então, hoje, o conhecimento deles são muito mais rasos, né? Porque eles conhecem tudo, mas de forma muito superficial. E aí, para a gente trazer essas pessoas para os jovens para dentro de loja, é o nosso maior desafio. Então, hoje, para a gente captar esses jovens, são até mais difíceis, né? A gente faz um trabalho e a gente tenta trazê-los, mostrando quais são as vantagens, né? Porque eles não conseguem entender a longo prazo. Exato. É muito imediatista, tudo. Eles precisam de forma constante, né? A gente fica tentando se reinventar o tempo todo. Vamos motivar com assiduidade? Uma pessoa que não falta, eu brinco que a gente faz um monte de coisas para tentar cativar e reter. E é para contratar, que é o primeiro passo. Quantas vezes a gente faz entrevista, o cara chega, não, eu não quero não, isso para mim não. Então, a gente hoje mostra É um desafio social, na verdade, eu percebo, assim, né? Até pelas coisas que a gente vai lendo e vai vendo do caminhar das gerações, as pessoas tinham, né, orgulho, ou pelo menos de falar, a gente falou isso no podcast, de que assinou a carteira, que está lá empregado, que está trabalhando. E hoje a gente não vê, porque isso era passado, né? Os nossos pais passavam, que o importante era, que tem a ver muito também com essa questão da base da pirâmide, ser uma segurança. Aí você tinha um tipo de educação. Hoje já não deu, já venceu isso. A gente já passou dessa fase da segurança. E agora os jovens querem outro tipo de coisa. Só que eles têm que trilhar o caminho, né? E aí abrir mão. Porque imagina, você vai ficar horas lá e eles pensam assim, pô, eu vou ficar horas trabalhando, sei lá, fazendo um atendimento. Poderia estar criando alguma coisa na internet e ganhar mais e ter minha liberdade. Porque eu já ouvi pelo menos umas 20 vezes isso. Não, de jovens. A gente passa isso. Eu até estava falando que uma das coisas que me dá mais prazer no que eu faço é ter esse contato. Eu digo que é um trabalho que a gente faz social, né? De orientar, que eu falo para todos eles quando eu contrato. Eu torço e estou aqui vibrando pelo seu crescimento. Não precisa ser dentro da empresa, é para ser fora. O importante é você se capacitar. Então, eu só contrato hoje quando eu percebo que ele quer crescimento de vida. E é um dos critérios para minha contratação. Quando eu percebo e pergunto o que você gostaria de fazer daqui a 3 meses, que a pessoa olha para o teto e fala, não sei. Então, você já vê que não tem alguns valores que a gente precisa para trazer para dentro da companhia. Então, hoje, com toda a dificuldade que a gente tem de captação, eu tento fazer uma seleção aonde eu coloco para dentro pessoas que realmente querem o crescimento.
Então, isso para mim é o primeiro ponto. E aí, quando a gente entra, eu falo, a capacitação é para a vida. Porque a gente sabe que a gente tem um turnover muito alto, a gente sabe que está preparando para o mercado de trabalho. Que isso já foi entendido. Mas tem gente que está com a gente na empresa, até na companhia mesmo. Eu digo que o diretor hoje, geral, já começou dentro da empresa. Então, o gerente regional bom, né? já foi gerente de loja, foi atendente. Então, todo esse cenário a gente mostra que há oportunidade de crescimento para a vida. E eu saio, quando a gente faz um desligamento, que a pessoa vai para o mercado, eu falo, olha, você está pronto, você sabe o que é um trabalho em equipe, você sabe o que é uma hierarquia, você entendeu todo um processo da cadeia, porque a gente é uma mini indústria, né? A gente pega um insumo e faz da matéria-prima ao produto final. Então, ele consegue entender todos os valores de uma indústria. Menor proporção, porque eu digo que a melhor coisa é quando a gente trabalha em coisas de pequeno porte. A gente é uma indústria pequena. Cada loja é uma indústria pequena. Exato. Mas ele vai entender todo o processo que a gente tem para levar. E é muito engraçado quando você começa e explica que ele tem que lavar a mão do período que você vai ensinar a lavar as mãos. O primeiro processo, quando entra dentro de uma loja, a gente vai ensinar a lavar a mão. Eles nem sabem lavar a mão. Não sabem lavar a mão. E aí, mas é todo dia assim? Toda hora assim? Ele fala, E aí você vai ensinando cada vez mais os processos, os padrões, explicar o porquê, para que a gente precisa daquele dado, porque eu preciso dos dados bem alimentados. E quem alimenta os meus dados são eles, né? De desvio, de contagem diária, de operações, todos vêm da minha base. E eu tenho que preparar, e eles têm que entender o porquê. Sim. E aí, quando eles saem dali, depois, eu, curiosamente, até encontrei um rapaz, até numa loja, fui na loja de telefone celular, e aí, quando ele estava botando, ele olhou o endereço e falou assim, olha, sabia que meu primeiro emprego foi no Bob's? Isso mudou a minha vida. Até hoje eu faço primeiro que vence, primeiro que sai. Porque até quando eu vou arrumar meu armário, eu falei, sério? Ele falou, pô, trabalhei na primeira loja. Ele trabalhou numa loja que hoje é minha. Aí eu falei, pô, que legal. Ele falou, como marcou? Hoje eu estou aqui. E agradeço muito, porque são valores que a gente vai levando para a vida e vai dando para eles, coisas que eles não tinham a menor noção. Então, acho que esse desafio é o que dá prazer e é onde a gente fica o tempo todo, né? Porque entra e sai muita gente. Mas eu acho que o mercado em geral, acho que o cenário para todo mundo está muito mais complicado, difícil, mas que a gente tenta aí fazer a diferença, né? Ter essa questão de poder crescer dentro da empresa é importante também, né? Eles entenderem que tem um caminho de crescimento, né? Na empresa aqui, nós também temos esses exemplos, né? Onde um atendente virou coordenador, virou gerente, hoje ele é consultor de campo. Temos exemplo de pessoal de escritório que virou sócio em loja própria, né? E hoje opera a loja própria. Essa referência isso é muito bom. Isso é muito bom. É algo tangível, né? Porque eu acho que para todo mundo, quando você fala de um CEO, o cara acha que é uma coisa que ele nunca vai conseguir chegar. E quando ele vê que existe degraus, que ele consegue subir, que ele consegue atingir, eu acho que quando a empresa deixa isso muito claro, né? O plano de carreira, né? E aí a gente consegue mostrar. Claro, né? Quando você fala assim, é franqueado de uma loja só, fica muito difícil você, às vezes, dar um plano de carreira, você ali motivar. Porque aí você fala, cara, já tem um monitor, já tem um assistente, já tem um gerente, como é que eu motivo essa galera? Eu tenho um franqueado que ele brinca, né? Ele fala, na minha melhor loja, eu sempre tenho 2 gerentes. Porque comporta 2 gerentes e eu não sei quando vai ser a próxima oportunidade de abrir uma loja, né? E aí eu já tenho um gerente pronto, entendeu? A gente sabe que eu falei, pessoas, isso. Eu falei, cara, mantém isso daí que daqui a pouco a gente conversa. Eu falo que a gente faz um celeiro ali para poder... Eu falo, gente, se não der aqui... Porque como a gente acaba se falando, né, entre franqueados, e quando você vê que tem um potencial muito bom de desenvolver, a gente dá para o mercado. Porque todo mundo, a carência hoje do mercado é de pessoas, né? E aí, aproveitando até isso que você está falando, o objetivo do nosso podcast é realmente ajudar, né? Tipo assim, tanto pessoas que já empreendem, quanto pessoas que querem ir para o empreendedorismo e tal. E qual, assim, a dica que você daria nesse ambiente de contratação, de primeiro emprego, enfim, ou de retenção, para as pessoas que não têm ainda tanta experiência como você? Você falou, você tem 6 lojas, você já está há 15 anos nesse mercado. Mas para uma pessoa que está começando, que vai estar assistindo a gente, em relação a isso, você está falando a captação? Tanto a captação quanto a trazer a retenção. Um processo. Uma pessoa pequena, né? Pensa que ela não tem acesso à franqueadora, que ela... Primeiro, você tem que ter os seus processos muito claros. Acho que quando a gente vai montar qualquer coisa, não importa o que a gente vai fazer. A gente vamos ser o distribuidor desses copos. Você tem que estar com os seus processos muito claros e entender qual é a sua necessidade para você começar a captar. Porque hoje eu acho que todo mundo tem o desafio da captação. Então, aonde que eu pego essas pessoas, aonde eu descubro, né? Eu acho que hoje é o nosso maior, né? A nossa maior dor, porque a gente percebe como pequeno e como grande. Eu acho que
A gente sabe que a seleção... A gente brinca que, às vezes, eu tenho uma pessoa hoje que é responsável pelo RH e um pelo financeiro. Aí eu brinco, quando as pessoas novas entram no RH, não, a gente vai chamar 6. Eu falei, não, chama 10, que vai vir só 5. Né? A gente sabe que a gente tem que chamar mais pessoas, até porque tem muita oferta, né? E hoje, com as facilidades do mercado, o mercado informal, hoje, você ser um entregador, você ser um motoboy, hoje tem muito mais facilidade, onde ele vê dinheiro mais imediato para você trazer e você reter. Então, acho que você, primeiro, desenhar muito bem o que você quer, ver o perfil que você precisa, né? Olha, eu preciso de alguém que seja de primeiro emprego, porque ele só vai fazer isso, o processo está bem claro. E traçar objetivos e metas e como você vai recompensar. Porque só o salário hoje não retém ninguém. A gente sabe da nossa dificuldade. E o nosso mercado de varejo, eu falo que o meu maior sonho é se eu pudesse pagar 5 salários mínimos para cada atendente. Seria maravilhoso, todo mundo é feliz para casa e eu também. Mas o nosso negócio não comporta. Porque não é a realidade de hoje. Você sabe que a sobrevivência é bem diferente. Então, é esse desafio da gente, que é fazer com que ele entenda que ele tem a possibilidade de crescimento, que tem oportunidade a mais e que você pode fazer diferencial, é o nosso trabalho diário. Quem tem uma loja só, o que você pode fazer para ficar atrativo? Isso. Quais são as suas metas que você pode dividir com o seu funcionário e falar, olha, a gente vai traçar aqui o que para ele é mais importante. Ganhar um percentual, ele ter um dia de folga, você premiá-lo, você trazer. Então, você tem que olhar para a sua região, para a sua demanda e fazer um exercício. Vai dar certo de primeira? Não. De repente, você está com uma proposta que para você é super interessante. Ou vou dar aqui uma comissão de tanto, ele vai ficar mais feliz, vai ganhar R$100. E o cara quer um dia de folga. Ele prefere que você faça um pacote para dar uma viagem para ele, para dar um jantar para ele. Então, assim, você tem que formar estratégias para o que você ir testando. Porque não tem uma fórmula secreta que a gente vai tirar daqui para falar assim, ó, você faz esse passo a passo. Então, a gente vai... E o legal, quando você é o dono da situação, é que você tem tempo hábil para mudar o curso. Viu que ele não ficou muito bom? O que você pode fazer de trajeto para tentar reverter esse processo de retenção, né? Porque a gente sempre tem que estar presente e uma das coisas, a gente tem que ser muito ouvinte. A gente tem que entender o processo da nossa estrutura, tá dentro das nossas lojas, para saber aonde a gente pode melhorar sempre. Eu acho que é o que eu posso deixar como dica, né? O que eu falo muito também para os franqueados na hora da contratação seja claro com o que o colaborador vai fazer, qual é a função dele, como é que roda a loja, qual é a necessidade da loja com ele, qual é a responsabilidade que ele está assumindo. E aí, a partir do momento que ele foi claro, que ele aceitou, né, estar ali, cobra dele, com base naquilo da contratação. Né? Tem vezes que eu vejo em lojas que a contratação não é tão clara. Você vai vir trabalhar 6 por 1 e tal, né? E aí acontece que o colaborador não tem essa visão, não sabe. E aí ele fica desmotivado já de cara, com 30 dias está embora. Né? E aí acontece um problema. E, de fato, né, a gente traçar também um plano para reconhecimento, recompensa, é super importante. Né? E uma descrição de cargo. A pessoa precisa saber o que ela vai fazer. Porque quando você é fala assim, você fala para a pessoa assim, você vai ser uma atendente, mas o que você vai fazer? Porque as pessoas têm uma ideia e as pessoas têm... Eu acho que um problema do ser humano é achar que tudo está subentendido. Não tá. O óbvio precisa ser dito. Exatamente. Precisa ser dito. Eu brinco que eu passei eu tenho uma experiência, né? Quando eu montei a minha primeira empresa de manutenção, eu digo que eu relato isso sempre, que para mim foi um ensinamento. Eu contratei uma menina de 19 anos, ela era minha auxiliar administrativa e a gente trabalhava com muitos cheques, né? Então, eu tinha média de depósito de cheques, era 30, 40 cheques por dia de manutenção e aquele bolo lá, eu falei, olha, você vai no banco, levar uma lote para poder fazer o depósito, esses cheques aqui, esse aqui você vai levar para fazer o pagamento. Ela demorou um tempo de chegar ela. Dona Luciana, eu só consegui ir nesse banco. Aí eu falei, mas é o banco que eu te mandei. Ela falou, não, mas aqui, esse cheque é do Itaú, esse aqui é do Unibanco, e esse aqui é do Bradesco. Ela queria depositar cada cheque, ainda bem que não deu tempo, né? Ainda bem que eu mandei ela pertinho de fechar. Mas para mim era tão óbvio. E aí você parte de que o outro tem o conhecimento e não tem. E a cara desespero dela. Eu falei, você não depositou esses cheques hoje? Ela, não, porque para mim eu tinha que ir nesses bancos aqui. Mas para mim era muito óbvio. E para o outro não é. Então os processos têm que ser muito claros. Então, às vezes, isso para mim, eu lembro, né? Eu tinha 20 e poucos anos, quando eu parei, falei, gente, como pode? Uma menina de 19 nunca fez depósito? Nunca fez. Para outro, ele nunca fez. O que para você é uma rotina, é uma realidade, para o outro é uma novidade. Então, eu acho que quando você vai traçar um processo que para você é muito simples, para o outro tem que ser bem detalhado. Eu acho que é onde as pessoas mais pecam. Também, concordo.
E eu vejo muito isso até, você falou no dia a dia, até num detalhe, por exemplo. Você vai mandar uma informação para uma pessoa, ou na apresentação, alguma coisa, aí não tem ali a referência, ou porque você construiu aquilo, você sabe exatamente o que você fez. Então, o que você falou, na sua mente está tão claro que você acha que o outro vai ler e vai entender. Ele falou, não, a pessoa ela não participou da construção, não é óbvio para ela, você precisa deixar claro numa fala, numa escrita, exatamente, olha, tá escrito isso, eu quero dizer é exatamente isso, tá? Eu não quero dizer o que você vai interpretar. E às vezes está até na construção com você. E às vezes a gente tem a mania de achar que o outro está na mesma mesa e que ele está entendendo. Eu sempre dou esse exemplo para tudo na vida, que é o seguinte, a gente está aqui na mesma mesa, com uma única diferença. Eu estou vendo um ângulo que você não está vendo. Eu estou vendo as suas costas e você está vendo a minha. Então, você sai daqui com uma percepção diferente da minha. E isso que a gente tem que entender, que o outro percebe, mesmo estando no mesmo ambiente, Com ele certeza. vai perceber de forma diferente. E a gente não leva isso em consideração. Mas ele estava na sala, ele não escutou? Como? Eu fui claro e objetivo. Mas o ângulo dele era outro. A percepção dele era outra. Para você, para mim é muito óbvio, né? Quando a gente fala sobre higiene, sobre processo. Muito engraçado que quando a gente faz alguns processos dentro de loja, e aí eu chego, né, e converso, e eu falo para mim que o crachá é muito importante, porque eu tenho que chamar pelo nome. Quando eu não tá sem crachá, às vezes o funcionário, primeiro pergunta, o que aconteceu com o seu crachá? Para perguntar, para depois eu saber o nome, porque a gente tem bastante pessoas, e eu falo que eu já passei da idade de gravar nome de todos. Alguns a gente com o tempo vai. E aí você vai explicar, sabe por que você faz isso? Não. E aí parece tão óbvio, né? Uma coisa tão pequena. Por que você faz uma drenagem no batata? Por que você faz isso? Como é que você faz isso? E eu comecei a pedir para que eles me explicassem por que eles estão fazendo aquilo. E aí você percebe o desespero, porque eles fazem no automático sem entender por que o processo é feito. Então, eu acho que isso foi... O tempo vai ensinando, né? Que eu acho que é uma das coisas que a gente tem sempre que se atentar. É ser bem claro nos processos que você vai fazer, o que você vai traçar. E na contratação, né? Igual o Luiz falou. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre, acho que, gestão de redes também, né? Porque você hoje toca, né, 6 operações, é representante, né, de franqueados perante a franqueadora, né, no conselho, né? Como é que funciona, né, o conselho dentro da marca que você representa? Você pega as demandas junto com os franqueados, leva para discussão? Como é que funciona? Hoje a gente é um conselho consultivo, tá? E o Babos trabalha isso muito bem. A gente tem uma voz dentro, ele reúne do Brasil inteiro. Então, somos 9 pessoas e cada um tem dentro de uma demanda. Claro, a gente brinca, né, que a gente não está aqui porque a gente tem consultor de campo, tem todo o time da franqueadora para dar o suporte. Mas quando tem algumas demandas, algumas coisas, a gente leva para representar. Claro que a gente diz que não vai agradar todo mundo, né? Porque eu digo que a franqueadora tem os seus pontos e o franqueado tem lá. A gente briga mas o denominador comum é a mesma coisa. É vender com mais margem para a gente ter um negócio saudável. Então, eu acho que isso é muito positivo. Nem sempre agrada a uma ponta, mas a gente tem ali o conselho para esse ponto de equilíbrio. Tentar entender os dois lados para avançar. E a gente leva demandas de um grupo de pessoas, tem equipamentos, tem a área de supply, tem a área de marketing. E esse trabalho que a gente faz, eu digo que são 2 dias que a gente fica off, trabalhando para fazer melhorias, para trazer bons resultados, né? Porque a gente diz que não tem uma fórmula pronta. E a gente sempre tem voz para dizer lá, mostrar, olha, isso aqui não está dando certo por isso, testamos isso. Então, eu acho que esse conceito roda muito bem. As pessoas têm a ideia de que o conselho consegue ter tudo de uma forma, algum tipo de favorecimento, né? Porque tem uma ideia errada do que a gente faz e do trabalho que a gente executa. Que é o trabalho do conselho. Mas o trabalho da gente é um trabalho bem interessante quando a gente está lá à frente, que a gente vê que toda a equipe, que todo o grupo de trabalho tenta trazer sempre resultados e melhorias para que a gente consiga avançar. Nós temos uma empresa nacional, a gente sabe todas as dificuldades, que é gerir inúmeras pessoas, né? E o que a gente, como franquia, tem que entender o seguinte: eu não posso fazer a minha gestão do negócio. Vamos tentar baratear o custo comprando localmente. Eu enfraqueço a rede, né? Porque a gente precisa ter um suporte de compra, a gente tem lá o supply que vai trabalhar para aquilo, e esse é o maior desafio. Eu digo que a cadeira mais quente, né, da gente é o supply, porque é onde não é uma gestão de suprimento, é uma gestão de negócio, onde ele está pensando sempre na última linha. Então, esse eu acho que é o maior desafio de todas as redes, não é só da gente, mas é um trabalho que é sempre feito a 4 mãos. Porque eu acho que dentro de uma rede de franquias, de uma rede em geral, né? Não só de franquias, até poderia ser de uma associação
de farmácias, poderia ser uma associação de supermercados, que já existiu muito no passado também. Você sempre vai ter aquele lado de você olhar a oportunidade, que eu falo que é aquela oportunidade imediata, que é você resolver o teu problema daquele momento, daquela semana, e você pensar na estratégia de suprimentos a longo prazo. Uma nunca vai ser igual à outra, até porque o nome já fala, uma é imediata e a outra é médio e longo prazo. E aí você comparar, aí você compara uma coisa que atende uma necessidade em específica de um momento com uma negociação, né, de fornecimento, que é a médio e longo prazo, que atende outros pilares. Eu acho que hoje a gente vive isso, eu acho que muitas empresas vivem esse desafio, porque é natural da gente, é natural do ser humano. E como as empresas são feitas por seres humanos, né, não são por robôs, as pessoas elas tendem a buscar aquilo que está favorecendo imediatamente. A gente quer fazer isso no nosso dia a dia. A gente quer chegar lá no supermercado e procurar aquela etiquetinha lá vermelha. Não é? A gente não quer fazer, mas você não define tudo que você compra pela sua casa por aquela etiquetinha vermelha. Você, às vezes, compra uma oferta, mas você pega lá, vai dentro do supermercado e gastou... é bom nem fazer a conta, tá? Porque depois você vai descobrir que aquela etiquetinha vermelha era apenas Custou caro. Ela custou bem caro. Foi uma pegadinha e você não sabia. E eu percebo isso muito no dia a dia. Agora, eu imagino que para você seja um desafio maior, porque você tá nas duas cadeiras ao mesmo tempo, né? E aí você fala muito bem sobre isso. Tipo, tudo é um ponto de vista. Aí você tem que, do seu ponto de vista aqui, você tá vendo uma coisa. Do outro ponto de vista lá, você vai ter que treinar a tua mente, teus olhos, para enxergar também de forma diferente. Falar assim, não, agora eu não posso nem pro lado de cá, nem pro lado de cá. E aí? Porque como a gente tem que entender como rede, né? Eu brinco que se eu quisesse, o meu negócio, eu montava a lanchonete da Luciana. Eu botava a Luciana Burger. E aí, se eu paguei para estar dentro do negócio, eu entendo que eu tenho que estar com todos os desafios. E esses desafios estão lá. E quando a gente chega lá, eu falo as minhas dores como franqueada. Eu estou lá, represento, levo. Claro que todo mundo, às vezes, tem uma fórmula. Poxa, Luciana, eu poderia comprar esse copo aqui no Rio de Janeiro. Aqui que fabrica, poderia ser mais barato. Mas aí tem que pensar como rede. Entrega. Então, a gente tem que pensar que tem loja aí no Brasil inteiro. Então, é sempre uma conversa muito dura, né? Para a gente entender os dois lados. Mas eu acho que esse é o desafio de quem entra numa franquia. Você tem que entender a cultura da empresa, o jogo, os métodos, para você estar ali e praticar bem, né? Eu acho que é desenvolver bem o seu papel no negócio, porque a administração é sua, mas o processo veio pronto. Os produtos estão ali. A gente tem lá uma rede de suprimentos centralizada, que é para tentar trazer facilidade. Vai ter problemas? Como qualquer coisa na vida, mas a solução tem que vir de forma imediata e a rede vai trazer isso para a gente. Então, eu acho que reclamar é natural. Sim. Do ser humano. Todo mundo vai reclamar. Você vai ter franqueados que vai reclamar na sua rede o tempo inteiro. O problema é que isso não pode virar uma muleta, uma desculpa para ele não consertar os problemas internos. Reclamação tem que ter. Faz parte. Faz parte para a evolução. Até se eu chegar para reclamar de algo que a gente não concorda, porque a gente não vai concordar com tudo que vem. Mas eu acho que é discordar para a construção. Total. Não discordar só para a reclamação. Então, eu acho que esse que é o ponto crucial para os nossos negócios. Eu brinco sempre que não adianta só reclamar. O que a gente pode fazer para melhorar? Por isso que eu acho que o conselho traz uma coisa que deu errado, a gente vai tentar, porque são tentativas sempre. Todo mundo está tentando buscar melhorias. Vocês do seu lado e o franqueado do outro. Mas o que você mais quer como franqueador é o quê? Que o negócio prospere e venda muito mais. O que você falou, que é a frase, né? É vender mais com margem melhor. Todo mundo quer isso. Agora, as pessoas acham que vão chegar nisso de maneiras diferentes. Então, aí tem alguma coisa errada, porque... Aí enfraquece, Aí né? enfraquece uma rede, né? Se você achar que aqui a gente tem uma rede, eu abro um buraco aqui para poder sair mais... escoar melhor, né? Eu tenho uma tela onde faz uma rede, onde faz uma cadeia. Se aqui eu abro o buraco, porque aqui vai ser mais fácil para escoar, talvez a gente até perca. Vai ter uma força, né? A gente vai perder a elasticidade ali. Com certeza. Então, eu acho que esse é o maior desafio. Mas todo mundo, a gente sabe que como empreendedor, né, o que a gente mais quer é ter uma vida, saúde financeira saudável. E tem horas que a gente entende, né? Porque são cenários que acontecem diferentes, são praças diferentes, são dores diferentes. O que a gente mais quer é sobreviver. Então, tem situações que você entende alguns cenários. A gente estava falando
que a gente passou por várias situações, né? Greve de caminhoneiro, a gente passou por N problemas, que aí a gente teve que ter alguns caminhos para poder percorrer para manter os nossos negócios, porque Sim. isso faz parte Faz do jogo, parte, né? é. A gente, infelizmente, Mas aí é uma depende de estratégia cadeia. de emergência, vamos Isso dizer aí, assim. essa né? é a diferença. Você criou uma solução emergencial e aí você vai tratar aquela solução também como emergencial, é óbvio. Você tem que... aí é sobrevivência real. Mas você não vai fazer daquilo a estratégia regra, do né? negócio. Uma regra e estratégia. Esse que é o ponto que a gente sempre trabalha. E eu acho que esse é o caminho, é o desafio sempre da franqueadora e dos franqueados, né? Porque a gente sempre busca. Eu falo que o supply é sempre... a gente diz que ele tem uns holofotes em cima, né? Porque todo mundo acha... Pensei que fosse só aqui. Eu pensei que aqui é o problema. Não, é no mundo, né? No mundo, eu acho falo que é isso, no mundo, então... É desafiador demais. É desafiador, porque você sempre quer o melhor por menos. E aí, como funciona isso, né? O melhor por menos. Então, você tem que escalonar, você tem que... E aí, tem todo esse... E, por vezes, isso não existe. E, muitas vezes, o supply, seja ele da franqueadora, ou seja ele de uma indústria, de outro lugar, ele é medido pelo nível de serviço de um terceiro. Ele não é medido pelo nível de serviço dele, a não ser que ele estivesse produzindo e entregando. E isso é muito difícil de lidar, porque essa visão também que eu acho que, às vezes, as pessoas não conseguem destacar o problema. Peraí, não, gente, vou dar um exemplo. Se tá faltando agora carne, por exemplo, no Brasil, tá faltando no Brasil, não é no supply do Bob's. Tem um problema lá no... Teve um problema foi na Martin Brown que teve um problema? Teve, no início do ano. Ficou sem nada, enfim, não me recordo agora. Então, assim, não era uma questão de, olha, o supply da empresa não comprou, não sei o que lá. Não, teve um problema e esse problema foi geral. Aí eu falei, não, gente, então... Quem vai resolver isso? Poxa, se eu conseguisse, eu estaria lá na presidência do Brasil. E a gente fala, né? Os nossos fornecedores são os maiores do Brasil. Se eles não servem... Se eles não servem, quem vai servir? Quem vai servir? Os nossos fornecedores são Seara, JBS, Coca-Cola, Heineken. Mas a gente sabe que existe problema, a gente sabe que tem ruptura, a gente sabe que desafios enormes. Você sabe que a Coca-Cola, quando chegar no final do ano, vai ter o desafio. Vai ter o desafio de fim de ano. Não, e o pior é o seguinte, você sabe isso há quantos anos? 15 anos. Você tá no negócio. Você sabe que no carnaval vai ter ruptura de cerveja. Entendeu? Aí por que no você carnaval não vai fez ter ruptura de carne. Isso aí, por que você já, diante dessa informação, aí eu falo do ponto de vista, né? Falo muito isso pros franqueados. Não é uma questão que ela vai ser resolvida de outra forma. Porque se existisse, vamos falar, não, olha, passou 2 anos, passou 3 anos, passou 5 anos e houve outra forma de se resolver isso. Né? A Coca-Cola foi lá, aumentou o CD dela, inventou uma coisa dedicada aqui para a rede. Não vai existir, pelo menos no momento não. Se você sabe disso e sabe que vai chegar o fim do ano e que você vai passar por problema de entrega, não é porque a gente quer, é porque é do mercado. Não é o Bob's do Caxias, é o Bob's do Caxias, da Barra, da Penha, né? Do shopping, todos. O que você vai fazer? Você vai se preparar. Você vai colocar o teu... Você vai supply, né? Exato, você vai colocar o teu estoque um pouco melhor, você vai se organizar para passar por aquele desafio. Não, ou eu vou ficar aqui porque não, a Coca-Cola tem que mudar. A Coca-Cola agora tem que me entregar do jeito que eu quero. Não vai dar certo. Mas aí a gente fala que é planejamento. Não vai dar certo. Essa que é a diferença, né? De que quando a gente tem uma loja e depois que a gente vai escalonando, a gente sempre tem que trabalhar com planejamento. E aí a gente passa a ser muito mais estratégico do que operacional. Total. Né? E eu acho que essa é a diferença. E tem hora... E a gente passa também sufoco, né? Falta, você tem que... não é só produto. Depois, quando você está com um número maior de loja, você acaba sendo sua rede de abastecimento. Você aí tem lá todas as suas redes de transferência interna, até porque as logísticas são diferentes. Né? E a gente conta também com uma rede como um todo de apoio. A gente se apoia muito, se precisar de produto, quem tem. Então, existe muito esse tipo de parceria dentro da rede. Mas a gente sabe que pode ocorrer ruptura e tem coisas que são previsíveis, né? Então, o que é previsível, vamos planejar. Exato. Agora, tem coisas que são imprevisíveis, né? Ter uma ruptura na Martin Brown por algum motivo. E a gente tem, mas a rede sempre tem lá um plano B, uma força-tarefa para resolver aquele problema. E que acontece, né? A questão toda é que, assim, até às vezes, ou as coisas que, né, teoricamente não seriam um problema, você não tem a previsibilidade de tudo, né? Quantas vezes, às vezes, a pessoa
Pô, aconteceu alguma coisa, teve uma venda superior a que estava esperando. Que maravilha, que ótimo, que vendeu mais. Tão bom. Não é? Tão Um bom. problema saudável, E aí né? você tem aquele estresse daquele momento do dia que, poxa, você tá com uma venda muito grande e você não estava preparado para aquilo e você não tinha como se preparar. Sei lá, é uma terça-feira e tem um congresso no outro lado da avenida, você não sabia nem que ia ter aquele congresso, de repente todo mundo resolveu ir almoçar na sua loja. Já aconteceu, estou falando isso porque aconteceu uma vez comigo. Mas como é que você vai se preparar para isso? Você não se prepara para isso, né? Para o imprevisível. E aí tá tudo lá e a cozinha tá bombando, aquela coisa. Você vai reclamar? Não, você vai pegar aquele problema ali e falar assim, cara, como é que eu faço disso daqui? Que eu tenho pra como é que fazer? eu faço disso daqui o melhor, né? Eu sempre brinco que a gente sempre tem uma margem de segurança, né? A nossa margem de segurança, que eu boto é sempre vendas de um dia, 2, dependendo da época do mês que a gente já começa a ler, né? Dados e a gente sabe, até tal dia você tem lá, depois você tem uma queda, você sabe todo, você já começa a entender um pouco mais do cenário que você está atuando. E aí, quando você fica feliz, eu falo, fico feliz. Quando minha previsão era de 2 dias de estoque, ele acaba em um dia. Porque é um problema saudável, né? A gente diz que acho que você sempre tem que ter ali, no mínimo, uma previsão, né? Que você não... Igual você falou, Luciana, de repente apareceu 30 pessoas para comer a mais do que eu estava ali. Eu não estava... Até a cozinha para comportar tudo, a entrega. Aí você quer uma excelência de atendimento, porque... E aí vai ter aquele funcionário que fala, meu Deus, para que apareceu isso tudo? Eu falei, vamos agradecer. Exato. Vamos agradecer que entrou um monte de gente. E vai ser estressante. Porque, infelizmente, é um jogo. Que de vez em quando a gente tem que entender as sazonalidades do nosso negócio, né? Quem está dentro de shopping, final de ano, sabe que vai lotar, né? Dia das Mães. Reza para lotar, todo mundo está contando, né? Que vai ter, porque tudo seu é dobrado. Então, a gente tem toda essa previsão e a gente vai trabalhar em cima disso. Melhor dos mundos seria se no Rio, em dezembro, chovesse. Mas que não dá um sol do caramba, né? Aí o pessoal... Vai para shopping, né? Não, vai pra praia. Vai pra praia. Aí é muito engraçado. Você anda no shopping e fala assim, se você tá lá dentro, como não tem janela, que fala assim, tá chovendo lá fora. Tá lotado. Tá lotado. Mas também tem aquela massa, muito calor, o pessoal vai procurar um ar-condicionado. Né? Dependendo da região, né? O shopping acaba sendo... Oh, gente, que hora que vocês vão vir fazer as compras de final de ano? Depois do dia 15, sempre vai. O carioca vai na última ali, né? Agora vamos falar. Em relação a... Falando ainda sobre o conselho, tá? Qual outro tema vocês falam? Vocês falam sobre fundo de marketing também? É uma das coisas que a gente até atua, porque tem muita transparência, a gente tem prestação de conta. Então, isso é onde eu acho que o conselho até é mais formado sobre isso, né? É a transparência total com fundo de marketing. E é onde a gente está falando com o dinheiro da galera, da rede. E aí, esse é o nosso ponto que a gente sempre está ali questionando, a gente está ali vendo para onde é direcionado, né? Porque a gente sabe que o fundo de marketing é para a gente alavancar nossas vendas, é para trabalhar, para... ser um multiplicador, né, do nosso negócio, né? E tanto quando o franqueado consegue perceber a sua região, consegue também tracionar ali, isso tudo a gente tem o apoio ali do fundo de marketing para movimentar e multiplicar o nosso negócio. Então, existe o nosso trabalho, eu acho que é até o ponto-chave do nosso negócio, é ali com o marketing. É um conselho para cada área, ou não? Não. É o mesmo conselho? É o mesmo conselho para cada grupo. Nós temos vários grupos de trabalhos, né? A gente tem lá o marketing, o supply, todas as áreas onde a gente atua ali. Mas o mesmo conselho, as mesmas pessoas. São as mesmas pessoas. São 9 pessoas de cada região. Tem do Rio de Janeiro, São Paulo, legal. de Espírito Santo. Porque aí representa um pouco da realidade. Porque são realidades bem diferentes, bem né? Muito legal quando você conversa com o pessoal do Nordeste, né? Que lá não chove, né? Quando tá chovendo, nossa, choveu! A gente conversa com gente do Brasil todo. É outra realidade nossa, completamente diferente. São realidades completamente diferentes quando a gente se reúne, mas a gente percebe que todo mundo traz as mesmas dores. A dores são nacional. Quando a gente olha a gestão de fundo de marketing, é difícil, não é fácil, né? Também eu destinar o recurso, mostrar para o franqueado o ROI daquele recurso, daquele investimento, né? E eu vejo isso como uma força da franquia, em ter um fundo único, né? E muita gente não sabe, mas o fundo de propaganda é um fundo colegiado entre todos os franqueados, né? O fundo de propaganda não é utilizado para dar resultado para a franqueadora. Não existe isso. Não. Né? O fundo de propaganda é para promover a marca, para promover o PDV, para promover o ponto de venda ali de fato, né? E isso é fundamental. E ter a participação dos franqueados para dar opinião numa estratégia, para olhar com transparência, como você falou, né? Aonde o recurso está indo e tentar pontuar, né?
aonde deu mais resultado, onde deu menos resultado, redefinir uma estratégia ou outra é fundamental, né? E até Pra o que você ter falou resultado. aí, entender também, né, que é uma questão, de novo, global. O fundo de marketing, por muitas vezes, ou a maioria, né, na verdade, a maioria das vezes, ele não vai pensar num ROI imediato de uma campanha de um mês. Ele vai pensar numa construção da marca que Eles fazem fortalece isso aí, o né? negócio por anos, né? Então, você vai falar assim, não, eu vou pegar aqui um Não investimento no adianta só marketing e vou fazer... ficar em vendas, Vendas, né? exato. Construção de marca, construção né? de A marca. gente sabe que hoje todo mundo está se reposicionando como marca, né? Totalmente. Porque o consumidor mudou, né? Então a gente sabe que esse é o nosso maior desafio, né? E isso que você falou é importante, porque assim, a gente vem com a mente setada dessa coisa de você fazer, eu tenho que fazer promoção, eu tenho que fazer promoção. E hoje o consumidor, não é que ele não busque a promoção, claro, todo mundo busca ali, né? A gente falou sobre isso, uma oportunidade, nós somos setados para isso. Mas eu percebo que o que a gente fazia talvez antes de uma promoção, que dava muito resultado antes, hoje já não vai dar mais, porque a relação que ele tem é com a marca, é diferente. Ele quer ter uma relação com a marca, porque hoje o mercado é muito vasto. Relação Você até tem com o muitas consumo, oportunidades. né? A relação com o com o consumo. consumo, tá diferente. Tá diferente. Inclusive, vamos falar disso agora. Que é um assunto que sempre que a gente, né, tem a oportunidade de conversar com pessoas aqui do mercado de alimentação, a gente sempre está trazendo para a mesa, porque é um assunto que hoje está realmente movimentando, né? Movimenta a economia e mexe bastante, né, com o varejo de alimentação, enfim, de bebidas, que é aí a era das canetas emagrecedoras, né? Então já tem nome aí, vai ter efeito Ozempic, efeito Mounjaro, enfim. E o que eu busquei, né? Que hoje, em cada lares no Brasil tem alguém usando a caneta. Né? Então, já é imagina, em cada 3, né? Então, já tem uma pessoa usando a caneta, você já vai ter um impacto ali naquele ambiente. E a pesquisa diz que 70% dessas pessoas, de 1 em cada 3 do lar, cortou os doces e petiscos, além da quantidade da comida, né? Porque a quantidade da comida é o tal do óbvio que a gente está falando, o óbvio precisa ser dito. Então, cortou o quanto que se come e, além disso, não tem mais aquela fome que chama de fome hedônica, né? Que é a vontade por besteiras. Então, não quer comer doce, não quer petiscar. E aí, o fast food também, né? Entra aí nessa brincadeira. E 50% de bebidas açucaradas e... Vou te falar que, não vou falar com precisão, mas eu acho que acredito que mais ainda de bebidas alcoólicas. E recentemente, eu vi também numa reportagem, também falamos sobre isso aqui, caiu 33%, acho que eu falei, de consumo da venda, por exemplo, do açaí, de arroz e feijão, e cresceu bastante o volume de proteína, né? Como é que você está enxergando isso? Você percebe isso lá na ponta? E qual que é a tua vivência ou experiência? Ou o que você tem aí para compartilhar com a gente sobre isso? A gente sabe que isso já está na mesa de qualquer conversa, né? A gente já está também na nossa mesa de conversa. A gente sabe que a gente é um cenário que está vindo a curto prazo, porque com a queda das patentes a gente sabe que esse número pode aumentar, né? E que todo mundo está tendo que rever combos, rever promoções, rever upsell e rever as proteínas. Eu acho que é uma tendência, né, que tá se desenhando aí, que toda hora a gente vem algumas tendências e vem alguns rumos diferentes para o nosso negócio. E eu acho que isso tá na mesa para discussão. A gente não vai deixar, acho que tirar o milkshake do cardápio, mas entender em que momento que a gente pode colocar o milkshake na linha de consumo desse cliente. Vocês sentem na ponta isso ou não ainda? Eu acho que pra gente, a percepção, né? A gente sabe que eu acho que para todo o mercado a gente está tendo perda de TC, acho que todo mundo, a gente tem, como o nosso público é ainda um público jovem, né? Que não é aquele público 30, 40 a mais, que já está mais seletivo, esse que já está mais preocupado mais com o corpo. A gente está também com a geração saúde, que é a nova geração que vem, a gente tem essas duas linhas, né? Então, esse cenário está se desenhando, é uma coisa que a gente está com atenção mesmo, até para voltar, porque assim, o consumidor ele não vai deixar de consumir, ele vai escolher mais o que vai consumir, né? Mas isso que você falou é um ponto importante, interessante mesmo, porque o público maior, né, das canetas emagrecedoras são realmente as pessoas mais velhas, até pelo valor que se tem de adquirir, do consumo e tal.
E os jovens e os adolescentes não têm ainda essa preocupação, até porque estão com, né? São a geração saúde, né? Que a gente percebe que eles estão muito mais preocupados. Você outras coisas. E a gente sabe que o consumo de álcool diminuiu, até pela geração saúde, pelo uso da caneta, pelos problemas que tiveram também a nível, né, nacional, que a gente sabe que diminuiu. Então, a gente está vendo sempre o consumidor mudar um pouco o perfil. E a gente sempre tem que estar atento a isso, né? Eu acho que esse é sempre o foco de qualquer franquia da área de alimentos, né? Vocês devem estar aí atentos, se adaptar, entender qual é o público, ver o que pode mudar, o que a gente pode mudar de cardápio, o que a gente pode mudar de combo, o que pode ser feito. Eu acho que isso está já começando a ser desenhado em todas as franquias, em todos os negócios, né? Não diferente do nosso negócio também, né? Porque eu acho que cada vez mais nós vamos precisar, né, olhar mais para a proteína, pensar como a gente vai entregar para o cliente, né, um prato com valor nutricional bacana, com nível de proteína bom, né? Isso. E que satisfaça a um preço justo, né? Por vezes vai ser mais caro do que é hoje. E é isso, né? Porque aí são valores, né? São valores. Não é só valor econômico, não é só quanto custa. Não é só o custo, isso é o valor aí, que você reflete. Qual é o valor, né? Então, você tem que entender qual é o público e qual é o valor que você está integrando e qual é a experiência de consumo que ele precisa, né? E a expectativa do cliente em relação a isso tudo. Eu acho que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas com a saudabilidade. Eu acho que a vida média, né, da gente aumentou muito. Então, a gente tem lá... Eu brinco e falo assim, gente, eu sou uma mulher de 50, mas quando eu vi a mulher de 50 há 20 anos atrás, ela era uma senhora, né? Uma senhora que não se cuidava de forma de falar assim, tudo bem, o corpo já não responde da mesma forma, mas a gente está com a cabeça muito ativa. Eu ainda me sinto muito produtiva. Eu acho que ainda tenho aí 20 anos de gás para poder tocar um negócio, né? E antigamente você via mulher de 50, 60 anos se aposentando. Sim, sim. Ela estava parando no mercado. Então, hoje, todo esse cenário está mudando, né? Então, a gente precisa sempre ir mudando, direcionando para onde a gente vai conduzir o nosso negócio, né? E o que o Henrique falou, as pessoas, elas vão... A gente pode, né? A tendência até de comer menos refeições, mas você vai comer melhor, né? Porque eu acho que isso existe... Sim. Houve também essa questão no passado, desse movimento de muito snack, muito aquela coisa de... E hoje as pessoas já olham para isso com outro olhar, enfim, você vai reconstruindo. Você né? via que começou a febre da comida Kilo. As pessoas queriam era quantidade. Todo mundo tinha um monte de variedade e ele saía com um prato cheio. Hoje o cenário não é o mesmo. Hoje ele precisa de qualidade. Ele até pode ter lá muitas variedades, mas ele sai com um prato muito mais reduzido dali. Então tem que ir revendo estratégia de negócio. Porque quando lança os negócios, tudo é um momento e é um direcionamento, né? Eu acho que esse eu acho que é onde a gente tem que estar lá para sempre virar a chave e virar a direção do nosso negócio. A única diferença desse momento que a gente vive agora é que eu realmente acredito que não é só uma coisa passageira, é uma mudança realmente de hábito cultural e que ela vai ficar. E é uma questão de longo prazo, questão de saúde pública, as pessoas não vão, de projeto governamental mesmo, né? Como você falou, caiu a patente. Vai entrar no SUS. Vai entrar no SUS, já tem. Então, assim, E quando você pega os números lá de fora, dos Estados Unidos, por exemplo, é bizarro. O quanto que reduziu a quantidade de obesos nos Estados Unidos com essa ferramenta, né? com essa substância. Então, assim, de fato, é uma coisa que vem, sim, para ficar permanente. É um hábito de consumo, a gente precisa, sim, estar atento. Porque isso é um custo muito grande, né? Que o governo tem na área de saúde, né? A saudabilidade, ela não dizer que a obesidade, ela chega a ser uma doença, não, mas tem gente que está usando isso sem ser obeso, né? Tem gente que está usando isso por uma forma de estética, né? Pode ser para melhorar indicadores, né, dos seus exames, pode ser por motivo X, Y, mas tem muita gente usando até de forma inadequada. Como toda droga também, que entra no mercado, né? Como e tudo, sempre, né? toda febre, a gente diz que às vezes é mal utilizada. E eu acho que isso é uma tendência com a longevidade que a gente tem agora, né, as pessoas estão vivendo mais, estão se cuidando mais. O corpo não é só a estética, é a saudabilidade. Então, as pessoas estão entendendo que músculo é necessário, ela precisa malhar e que ela precisa isso. Então, toda a forma, né, de que você via... Antigamente, você via uma mulher de 50, como eu volto a falar, de 60 anos, era uma senhorinha. Ela não tinha músculo nas pernas. Não, você olhava, era aquele vestidinho, né, de botãozinho. Você olhava assim para minha avó, para minha bisavó. Eu lembro dessa imagem de uma mulher de 60 anos. Olha as mulheres de 60 anos hoje.
São mulheres que estão com roupa de malhar indo para manter o corpo, porque ela sabe da necessidade. Então, muda um pouco o consumo de alguns alimentos, aumenta muito a necessidade da proteína, da creatina, não sei de quê, que a gente também não sabe como é que isso vai se performar a longo prazo. Né? Porque aí está sendo testado. Mas muda agora. a relação com o mundo, né? Isso Com o aí. entorno em geral. Né? Vamos para o nosso quadrinho? Vamos. A gente tem um quadro aqui que é chama alta ou fogo de palha, né? Que a gente fala algumas preposições, é o mito ou verdade, né? Se for chama alta, é verdade, se for fogo de palha, é mito. Tá? Chama alta ou fogo de palha. O maior gargalo para abrir a 7ª loja não é dinheiro, é gente qualificada. Você chama alta, né? Porque a gente sabe que dinheiro monta, eu concordo que é hoje, mas o que mantém o negócio é gente. Então, a gente sabe que você precisa sempre de treinamento, você precisa de liderança, né? Você precisa de líderes, porque quando você monta mais uma loja, ainda mais você saiu da terceira, até a terceira você vai dizer que você vai operar. Depois disso, você precisa de gestão, você precisa olhar mais, porque você não vai tocar a operação. Quem toca a operação é o líder. Você forma o líder para estar no seu negócio. Perfeito. Então, eu acho que esse é o X da questão. Concordo? Muito bom. Chama alta mesmo, porque a gente precisa de gente capacitada para tocar esse negócio. Então, isso é legal, até repetir. Até a terceira loja, você está preocupado com a operação. Da terceira em diante, é gestão. Porque você tem que olhar números e dados. Tem que né? parar para fazer as coisas da loja, para olhar os números. Isso aí, porque sem esse controle, se você for gerir todas, aí você não vai gerir nenhuma. Como é que você vai estar Você em 6 consegue, lugares? não consegue. Então, você tem que formar, você tem que fazer aí treinamentos para liderança, porque quem toca as suas operações são os seus líderes. Formar liderança e eles estarem alinhados com o seu propósito, com os seus valores, é fundamental para que isso tenha um trilho adequado, né? E traga resultado a longo prazo. Chama alto fogo de palha. A inteligência artificial vai substituir o caixa de fast food em menos de 3 anos. Olha, ele vai realmente substituir os caixas, eu acredito, mas ele vai aumentar os controles. Você vai poder até diminuir o número de atendentes ali, mas você vai ter que aumentar muito mais os controles. Eu até brinco, né, da realidade financeira que eu falo que é o nosso negócio. A gente vivia, antes da pandemia, uma venda onde você tinha muito mais venda em dinheiro e menos venda em cartão. Era uma equiparação aí de 80 para 20, né? Dependendo do negócio da região. Aí, hoje você sabe que 3, 4. reverteu totalmente. A gente tem muito mais venda em cartão e pouco dinheiro. O que isso gerou para o nosso negócio? Maior controle. Ficou mais fácil? Ele vai lá, só encosta? Mas como você controla todas essas entradas? Então, você facilita por um ponto, mas o outro você requer muito mais controle, muito mais KPIs para você olhar, muito mais você entender todo do seu negócio. Então, a gente tem um lado benefício e tem outro que a gente sempre vai ter que estar aí olhando sempre, e controlando. Né? Eu acho que a tecnologia ela vem sim para ajudar demais a operação, para inclusive ajudar em controlar esses KPIs, né, e tudo mais. E hoje o público, ele quer tecnologia. Ele quer estar ali à frente da tecnologia. Então, assim, é uma necessidade. Vai ter que mudar. É um caminho não sem adianta, volta. é um caminho. E o nosso primeiro episódio aqui, né, inclusive quem não assistiu, assista, foi sobre IA. Né, sobre a IA no food, né, em geral e tudo. E uma coisa que a gente falou muito nesse dia e que tem muito a ver com tudo que a gente conversou aqui hoje também, de que as pessoas a IA vai substituir as pessoas e tal. Eu hoje... Quanto mais eu converso com pessoas aqui, mais eu vejo. Se a gente não tivesse os autoatendimentos, como é que a gente ia estar fazendo? Porque realmente a falta da mão de obra em si, ela é real. E isso a gente, se não tivéssemos a tecnologia que a gente tem hoje para estar crescendo, a gente estaria com um problema 3 vezes, 4 vezes maior. Porque não tem essas pessoas totalmente disponíveis. Então, assim, não é que ela substituiu as pessoas. Não, ela realmente nos deu condição para continuar fazendo o que fazíamos. Que operacionalmente, né, hoje, aquele cara no atendimento, ele vai para a produção. Então, você otimiza a sua operação com menos gente, né, com um facilitador, né, que agora são os autoatendimentos, que é um caminho sem volta, né? A gente sabe que no início tem certa ainda uma resistência para as pessoas de mais idade, mas todo mundo está vendo que é muito fácil, o negócio roda muito fácil, né? Você vai lá, ele é muito autoexplicativo e isso está trazendo essa facilidade. Todo mundo está tendo que se adequar. É um caminho sem volta. Até essa coisa das pessoas com mais idade, uma coisa que me surpreendeu bastante, que eu também tenho essa visão, né? Tu acredita que
Saiu uma pesquisa que, na verdade, de forma alarmante, não saiu falando que era uma coisa boa, não. Que os idosos estão passando mais de 7 horas no celular. Acredito. Mas isso, né? A gente Porque sabe que são sozinhos, não Isso tem aí. que... Não, mas assim, porque a gente tinha essa coisa, esse mito de que é idoso, não vai mexer no celular porque é Nada, tecnologia, tudo ou touch no agora. touch Todo e tal. mundo Ó, touch. Agora a serotonina tá assim. é para todos, tá? É para criança, pro Não, mas então, adolescente saiu e para o que idoso. A gente Hoje tem sabe, mais idoso do que... porque a gente sabe que virou, e com a inteligência artificial, ele direciona aquilo que ele quer ver, né? Virou a companhia, na verdade, Esse é né? um perigo, né? Que a gente sabe mais que ele tem uma certa resistência até ele conhecer, como é o nosso autoatendimento. Ele, de repente, ele chega, se ele vê alguém ali, ele quer falar com pessoas. Porque tem a necessidade, né? A pessoa vai para o supermercado para conversar com o eu caixa, acho que isso né? Precisa daquela atenção. Eu acho que você tem como dar a experiência de consumo para aquela pessoa, aonde ela passa, ali tem o primeiro contato, mas na hora da entrega ela tem... Porque eu acho que o contato humano ele é fundamental. Totalmente. Né? A gente diz que tem a possibilidade de você botar no locker ali, o cara pegar e ir embora. Ainda tem. A gente já sonha com esse mundo perfeito, mas eu acho que o contato, substituir tudo e deixar tudo robotizado, sem humano, eu acho que isso vai demorar Estados Unidos muito. está funcionando bem isso daí no despacho delivery. Que o entregador, ele faz o check-in e ele pega no locker já, né? E aí, com o Existe até uma loja entregador... modelo, porque a gente faz, né, para tentar... Eu digo que tem coisas que a gente sonhava, né? A gente vê aqueles desenhos lá atrás, né? Que parecia o mundo perfeito, que nunca ia Menina, chegar. eu lembro disso, eu fico até E aí, quando pensando. você vê que tudo tá tão Chegando. tudo chegando, só faltando o carro voar ainda, né? Os Jetsons, né? Jacksons. Jetsons. Então você vai apaixonada naquele percebendo que desenho. as coisas vão acontecendo, né? Cada vez mais, né? E alguns produtos vai funcionar bem, né? Pro delivery, e outros vão precisar, né, de uma entrega mais imediata, que a gente sabe, que eu acho que o delivery também é um caminho sem volta, né? Também. O Totalmente. consumo Não tem mudou como. muito, né, pós-pandemia, e teve um crescimento muito grande. Então, eu acho que tudo isso são trajetos que a gente entrou e que não consegue mais recuar. Não mesmo. Você falou da pessoa ir ao supermercado. A gente tem um conhecido, o Carol, né, que trabalha aqui com a gente. Ele é todo dia. Eu não sei se ele vai ainda, mas ele aí um dia eu perguntei o que ele... Ele vai ainda. Aí ele gostava de... Por que não vai uma vez? Compra tudo. Cara, ele ia todo dia de manhã. Ele no tem que ir lá supermercado. conversar com a menina da padaria, com a menina do açougue. Mas assim, gente, o tempo faz você criar padrões, né? E processos, né? O que vai fazer no resto do dia e aí vai fazendo. Pega a promoção do dia no mercado, né? Ele vai lá ver a promoção do açúcar, a promoção do arroz, a promoção cada dia. Gera relacionamento humano. Isso aí, mas isso é que entende? precisa, Sai pra ver né? gente, pra Esse que é o objetivo de algumas. Eu acho que a gente... É muito legal quando a gente chama o cliente pelo nome, que a gente bota, que a gente personaliza. E a tecnologia ajuda nisso. Muito, então, muito, né? Ele consegue te aproximar, ele consegue te dar uma intimidade que alguém não te deu. E aí você, quando olha, olá, Luciana, você passando por aqui, você fala, como é que ela sabe, né? Ainda mais quando você pega uma pessoa de mais idade, onde ele consegue... Meu telefone caiu. Quando você consegue pegar uma pessoa de mais idade, que ele consegue se sentir identificado, né? E isso é algo que realmente faz toda a diferença, né? E para ele não é mais um, né? Então é ótimo, já por aí. Vamos lá. Chama alto ou fogo de palha. O fundo de marketing colegiado traz mais ROI do que se o franqueado fosse fazer o tráfego pago sozinho. Com certeza. A gente sabe que é uma realidade, né? Até porque é uma estratégia pensada. Claro que o franqueado também, entendendo a praça dele, trazendo o fundo de marketing, também ajuda nisso. Mas ele fazer sozinho, eu acho que ele perde mais força de negociação. Então, o fundo de marketing realmente precisa... Ele que vai escalonar aí esse retorno e dando atenção localmente também. O fundo de marketing, eu acho que ele é muito importante para tracionar venda no PDV e fortalecer a marca, né? Quando ele faz sozinho, eu acho que ele vai tracionar só o PDV dele e a marca fica um pouco também distante, sabe? Então, assim... Precisa de relevância de marca sempre, né? Por isso que a gente, quando fala, né, a visibilidade da marca, quanto mais visto, mais lembrado, né? A gente precisa de posicionamento, estratégias. E aí você, com tudo que você tem, a força maior na mão, você está ali com o maior volume para poder movimentar e poder direcionar e tempo de reação, né, rápido. Localmente, o franqueado até faz isso na nossa rede. Ele entende o cenário e a gente tem também coisas pontuais da rede, mas sempre pensando no todo, a força de marca.
Luciana, muito bom, né? A gente já está indo aí para 1h10, a gente nem vê a hora passar. Infelizmente, poderíamos ficar aqui horas, mas não podemos, né? Temos tempo aí, temos não que podemos trabalhar. Tem que trabalhar. Mas aí, para a gente fazer um encerramento aqui, para fechar a mesa com chave de ouro, né? Você tem, como falamos, nosso objetivo é que empreendedores, empresários, né? Que é o nosso público que está assistindo a gente agora, e que muitas às vezes tem uma loja, tem um negócio e não conseguiram ainda crescer, né? Porque tá preso ali na gestão, tem medo às vezes, como é que eu vou abrir outra loja e como é que vai ser, né? Eu tô olhando essa aqui, como é que eu vou fazer para abrir minha segunda loja e tal. Então, pra gente encerrar aí, qual a regra de ouro que você daria para essa pessoa, para ela virar um multifranqueado de respeito igual a você? Primeiro ele tem que se identificar com o que ele faz, acreditar no negócio. Esse é o ponto, o primeiro ponto crucial. Treinar pessoas, porque a gente não cresce sozinho, a gente cresce com pessoas. E aí ele entender o negócio. Eu digo que o primeiro é para você entender o negócio, entendeu como funciona, entendeu a logística, entendeu tudo, e ali dá para você escalonar. E aí sempre buscar junto à sua rede de franquias, entender todo o cenário, entender a praça. E eu sempre falo, gente, a gente tem que treinar pessoas, a gente tem que acreditar no negócio. E eu acredito muito que hoje, multifranqueado, dentro do negócio que ele já conhece, né, desenvolve bem, é um bom negócio. Né? Basta você entender daquilo. A gente sabe, a gente vai acertar sempre. Pode errar, de repente, num ponto comercial, outra coisa, mas isso faz parte do jogo. Né? Eu acho que a gente vai ali entender. Então, a regra de ouro é capacitar pessoas para que possa crescer junto com você, que eu acho que é o nosso desafio diário, né? E buscar melhores pontos e desenvolver. Porque eu acho que quando você faz bem, você consegue escalonar, como eu brinquei. Até 3 a gente acha que a gente está tudo ali sobre o domínio. Depois você vai entendendo como é que funciona e aí vai entendendo a necessidade de cada um fazendo treinamento. Não é clonar. Né? A gente fala que não é clonar que vai ser tudo igual, né? Os processos não são iguais. A gente entender cada cenário e desenvolver pessoas para estar à frente do nosso negócio junto com a gente. Muito bom. Luciana, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, compartilhar tanta experiência, né, com o nosso público. Né? Tenho certeza aqui que muitos dos nossos ouvintes vão escutar e tirar vários insights para melhorar as suas operações, melhorar a sua vida. E eu acho que o grande propósito do podcast é isso, né? Fazer com que a gente consiga melhorar os CNPJs e os CPFs, né, das pessoas. Tá? Isso aí. Eu queria passar aqui para você uma lembrancinha do nosso podcast. Lembrancinha de participação. Obrigada. A gente fala que a gente adora a lembrancinha, né? Obrigada. Espero que eu tenha contribuído com alguma coisa, tenha ajudado. Com certeza. Né? Eu acho que essa é a ideia da gente poder compartilhar. Eu acho que o crescimento de todos, né? Tanto dos CPFs quanto dos CNPJs, é sempre importante para a nossa região. E aí torço por todos, né? E a gente, de repente, se encontra por aí. Boa. Muito bom. Pois é, chegamos ao fim. Mais um episódio aqui super bacana com a Luciana, né? E para você que ficou até o final, a gente agradece bastante aí que você que está apoiando a gente. Aproveita esse momento, compartilha, né, esse episódio com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir o que a gente falou aqui. Curte o nosso podcast, né? Compartilha, participa dos sorteios que a gente está fazendo. Porque, como o Luiz falou, como a gente falou no início, é um projeto que a gente está desenvolvendo, envolvendo o nosso tempo, desenvolvendo para ajudar as pessoas, né? E para trazer cada vez mais pessoas aqui para continuar compartilhando as suas histórias. Então, é muito importante que você apoie aí o projeto. Espero você na próxima. Valeu, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Ficou muito bom. Adorei. Muito obrigada. A pessoa fala igual.